Olá pessoal, tudo certo? Hoje eu venho trazer para vocês uma dica bem bacana para lidar com aquelas turmas que são agitadas, indisciplinadas e que tem muita bagunça. Se você é professor, já se deparou com alguma turma assim, tenho certeza. Se você é estudante de pedagogia, fica ligado nessas dicas porque elas vão te ajudar muito e te deixar mais segura na hora que você tiver que enfrentar a sua turma. Vamos lá? Bom, então eu recebo muitas perguntas de professores de como lidar com aquelas turmas agitadas, aquelas turmas indisciplinadas, aquela bagunça mesmo. Bom, uma das estratégias que eu sugiro é que você faça com seus alunos uma lista de combinados, de regras mesmo, mas essas regras têm que ser elaboradas junto com eles, para que faça mais sentido. Não é justo você vir com as regras que você acha certo e simplesmente impor para os alunos e eles não saberem por que isso está acontecendo. Então converse com a turma, converse com os alunos, ressalte os aspectos positivos, fale sobre os aspectos negativos da turma e junto com eles monte a rotina da turma, as regras, os combinados. Só que se essa turma tem muitos problemas de disciplina e de bagunça, não adianta você só falar esses combinados uma vez e deixar assim. Você tem que retomar isso todos os dias. E eu sugiro que você leia com a turma ou converse com eles durante um tempo todos os dias sobre esses combinados, sobre essas regras. Pode até fazer um painel, confeccionar junto com eles um painel e deixar exposto na sala. E até que você sinta que realmente houve mudanças na turma, esses combinados e essas regras devem ser faladas, lidas por você ou pelos alunos todos os dias, certo? E eu sugiro também uma outra estratégia, uma música. Escolha uma música calma, com uma letra com sentido, ou que fale de amizade, ou que fale de compreensão, e faça com que essa música seja a música da turma. Tenha ela sempre com você, e daqueles momentos em que a turma estiver muito agitada, muita bagunça, ao invés de você começar a gritar, você coloca essa música. Coloca a música baixinho e deixa eles tentar se acalmar. É muito importante que essa música faça sentido para a turma. Então, programe para trabalhar um dia só com essa música. Coloque as músicas para que os alunos consigam escutar. Peçam para que eles escrevam a letra, reflitam sobre o que ela está dizendo, mas tem que ser uma música que fale sobre carinho, sobre respeito, sobre amizade, certo? Pode ser uma música bem conhecida, ou pode ser uma música que ninguém conheça, mas faça com que essa música faça sentido para os seus alunos. E aí, nos momentos de tensão em que a turma estiver muito agitada, em vez de você ficar gritando, brigando, coloca a música para tocar. É uma boa estratégia e vai ajudar bastante. E tem uma outra dinâmica que eu quero sugerir também, que é bem bacana, que eu chamo de dinâmica do barco. Eu não sei quem inventou, ela não é de minha autoria, eu já vi ela em algum lugar e adaptei ela à minha realidade. Então, eu sugiro que vocês façam a mesma coisa e adaptem ela para a realidade de vocês, certo? A dinâmica do barco, ela é assim, ó. Eu fiz ela compactada, menor, para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Você deve confeccionar com seus alunos um barco. Pode ser um barco de papel, pode ser um cartaz, um painel. Você vai fazer esse barco e vai botar ele na parede. E aí vai pedir para que os alunos escrevam em papéis palavras que eles gostariam de que acompanhassem a turma, somente coisas boas. E aí você vai instigar e vai sugerir que as palavras sejam carinho, respeito, amizade, compreensão, sabedoria, perdão, todas essas palavras, empatia, bondade, paz. Cada aluno ou grupo de alunos, e aí você vai adaptar de acordo com a sua realidade, vai escrever as palavras num papel. E aí você vai colar essas palavras junto com os alunos, vai explicar para eles que este barco é o barco da turma. E que essas palavras vão ser as palavras que vão entrar no barco junto com a turma. E aí você pode colocar os nomes dos alunos no barco também, pode fazer uma adaptação. E este cartaz vai ficar exposto, junto com todas essas palavras que estarão dentro do barco. E aí, sempre que a turma estiver muito agitada, ou que tiver muita bagunça, ou que tiver um conflito na turma, você para, mostra para eles o barco, relembra o barco e pergunta quais foram as palavras que nós colocamos no barco que iriam nos acompanhar nessa trajetória, neste ano. E aí eles têm que refletir.
Vocês acham que esse comportamento de vocês está dentro do barco ou não? Ou, por exemplo, se teve uma briga. Briga era uma das palavras que estava dentro do barco? Qual é as palavras que estavam no barco? Respeito, amizade, perdão. Então, com isso, você vai resgatando esses valores com os alunos e lembrando, fazendo com que eles lembrem o que tem que estar no barco e quais são os sentimentos, quais são os valores que nós queremos que acompanhem a turma. Esse trabalho de fazer com que uma turma indisciplinada, de que uma turma bagunceira mude de postura, é um trabalho difícil, mas ele não é impossível. Só que você tem que trabalhar todos os dias, você tem que conversar com seus alunos, e eu digo conversa, não adianta você impor, você gritar, você tem que conversar com eles todos os dias, e aos poucos você vai observando as mudanças e vai observando a evolução deles, e a turma vai ficando mais calma. Só que para isso você tem que ser calma, você tem que se sentir tranquila e tem que ter os seus objetivos bem claros de onde você quer chegar com essa turma. Não esqueça que você é o professor, que você tem que dar o exemplo e tem que mostrar para os seus alunos quais são os valores que você quer que eles aprendam e tem que ser o exemplo. Eu tenho certeza que assim o trabalho vai ficar muito mais fácil. Gostaram das dicas? Então fiquem de olho que logo logo tem mais. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu sou a Lilian Lopes. Por acaso você é um professor novo e está preocupado como que vão ser os primeiros dias de aulas? Será que você vai dar conta da sala? Será que você vai ter o domínio da sua sala de aula? Será que vai controlar toda aquela criançada, aquela turma, né? Então, hoje eu vou falar exatamente sobre isso. Como você ter domínio de sala. Você já ouviu falar em domínio de sala? Pois é, gente, a gente tem algumas técnicas que nós podemos utilizar exatamente para isso. Ter aquela harmonia na sala de aula, aquele equilíbrio, né? E são técnicas, gente, que sempre foram utilizadas para todas as... Desde que a gente era pequenininho, assim, super simples, mas que são de total diferença na hora de você dar aula. Dica número 1. Sabe, para os filhos da gente, quando ele quer muito uma coisa, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E aí você tá dizendo o tempo todo para ele, não pode, não pode, não pode. Aí no fim, depois de tanto que ele encheu o saco, você pega e cede. Gente, não pode. Você precisa criar a sua credibilidade. Então, gente, a hora que você disser qualquer coisa para o seu aluno, você precisa manter a sua palavra até o final. Se você disser não para ele, é não e ponto final. Dica número 2. Com certeza você já ouviu falar naqueles combinados, né? Que a gente coloca na lousa, principalmente ali na educação infantil, nas séries iniciais. Combinados. Pedir para ir ao banheiro, levantar a mão ao falar. Não tem? O que são os combinados, gente? São as regras que você precisa que os alunos cumpram lá na sala de aula. Todos nós temos regras. Nós temos regras para entrar no serviço, não temos? Para sair do serviço, né? Nós temos regra de horário bancário. Nós temos várias regras no nosso dia a dia. E na escola é a mesma coisa. A sala de aula, ela é o nosso micro-sociedade, não é isso? Então, dentro dessa sala de aula, a gente precisa que os nossos alunos cumpram as regras estabelecidas nos combinados. Esses combinados, ele precisa ser feito no primeiro dia de aula, e sendo fortalecido todos os dias. E a regra da sala de aula tem que ser cumprida. Dica número 3, gente. Sabe aquela turma que é bem grande, ou então aqueles alunos que sentam bem lá no fundão? Então, é importante que nós, enquanto educadores, enquanto professores, que a gente envolva todos os nossos alunos nas atividades que nós estamos fazendo no dia a dia. Porque o que acontece? A gente tem, infelizmente, né, gente, aquela tendência de quando a gente está ali na frente, dar mais atenção para os que estão na frente, né? E isso não é muito bacana, por quê?
Porque os lá do fundão, eles acabam sendo esquecidos e eles se tornam dispersos e aí você não envolve esses alunos na sua aula. Então é importante que você envolva todos os alunos e aí quando você for explicar alguma coisa, ó, vamos prestar atenção aqui, todos sabem que eles são importantes naquela aula e que você requer a atenção deles. Tá bom. Dica número 4. Gente, é muito importante o professor ficar andando na sala de aula. Existem, infelizmente, alguns professores que costumam ficar muito sentados, né? Tem problema nenhum sentar, gente, imagina, né? A gente pode sentar. O problema é permanecer o tempo todo sentado. O aluno, ele precisa sentir que você está prestando atenção nele, que você está olhando a atividade deles, né? Então, você precisa andar nos corredores da sala, olhar as atividades dos seus alunos, mostrar que você está interessado no trabalho que ele está fazendo ali no diário, né? No cotidiano. Então, é importante essa dica número 5. Gente, é mais ou menos parecida com o que eu falei na dica número 4. É não ficar sentado o tempo todo. Por quê, gente? A gente fica sentado, o aluno pensa que você não está dando atenção para ele, né? Ele acha que você está caindo, só o pó da rabiola, não está interessado nele, e o aluno gosta realmente desse interesse. Então, dica número 6, gente, respeito. Então, o respeito, ele deve ser constantemente. Alguns professores têm uma tendência meio ruim de achar, porque eles são pequenos, são alunos, que eles não é que não merecem respeito, mas de não tratá-los, né, com o respeito necessário que eles merecem. Lembre-se que eles são seres humanos, que eles estão ali muito carentes e eles estão ali e eles olham para você como se você fosse assim um deus, né? Eles te admiram realmente. Então, a partir do momento que você desrespeita um aluno, por qualquer forma, pode ser através de humilhação, né? Acontece muito. Exemplo, assim, eu já ouvi professores xingarem mesmo de fedido, né? Você tá fedido, seu cabelo tá sujo. Gente, não há necessidade de falar, porque por vezes a criança sabe que ela não está bem cheirosa, que ela tá com o cabelo sujo. Às vezes faltou água na casa dela, ou a mãe dela não pagou a conta de água, então só deu para tomar banho da parte do corpo para baixo, do pescoço para baixo. Então, assim, não precisa você falar para o aluno, né? Humilhar. Então, isso que eu digo, dar o respeito. Quando você respeita ele, ele vai respeitar imediatamente o professor. Não tem jeito, gente, é uma coisa mútua, é o carinho, é a energia. Então, trate-os muito bem. Primeiro, você dê o exemplo, né? Se você quer ser respeitado, respeite primeiro, tudo bem? A última dica, número 7 de hoje, é uma coisa que eu enlouqueço às vezes com certos professores. Não fique enviando aluno para coordenação, professores. Quem manda na sua sala? Quem manda na sua sala é o professor, é você. Então, gente, você tem que resolver os seus problemas na sua sala. Lá na sua casa, quem resolve os problemas da sua casa? Você vai lá na rua e manda alguém resolver? Bem que seria bom, né? Mas não dá, gente. O problema da sua casa você resolve na sua casa. Lembra aquela história de lavar roupa, a gente lava a roupa em casa? A mesma coisa na sua sala de aula. Você tem que arrumar os seus problemas, resolver os seus problemas ali na sua sala de aula. Nós somos seres humanos capazes, nós somos profissionais habilitados para isso, nós nos formamos para isso. Então a gente tem sim capacidade, discernimento para resolver desafios cotidianos com crianças ali dentro, né? Quando você começa a mandar demais aluno para coordenação, o que vai acontecer? O aluno vai achar que só lá que resolve os problemas. E, gente, a gente perde a moral totalmente com essa situação.
Por exemplo, a única coisa que não dá para a gente não mandar para coordenação, pelo menos são as orientações que eu tenho, é em caso de agressão física. Realmente fez agressão física, eu mando para coordenação. Por quê? Agressão física, tudo bem, eu mando para coordenação. Agora o resto, gente, vamos lavar a nossa roupa suja dentro de casa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhe o vídeo, dá seu like e beijo a todos!